Paz, irmãos. Amém? Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22. Vamos para a leitura, né? Eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 22. O texto diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continuando na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aplauda o Senhor, amém? Podemos assentar, amados. Feche os seus olhos neste momento. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui, Senhor. É uma responsabilidade muito grande, Deus, falar do seu retorno, porque essa era a expectativa dos discípulos naquela época. Homens morreram por causa disso, Senhor. Senhor, nos ajude a administrar, ó Deus, os nossos sentimentos em relação a essa verdade, Senhor Deus, incontestável, de que, Pai Santo, seres divinos, Deus, testificaram aos teus filhos, os apóstolos, de que o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. E a tua palavra diz que a tua palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor proferiu, não voltará vazia, mas antes voltará cumprindo o propósito pela qual ela foi proferida. Por isso nós te louvamos pela tua fidelidade. Fidelidade é aquilo que o Senhor propôs na eternidade. Fidelidade aos planos eternos do próprio Deus. Louvamos o teu nome, Senhor Deus. Bendizemos a ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se conosco, Senhor Deus, nos dê
a capacidade, Senhor Deus, para falar daquilo que a nossa alma tanto almeja, Senhor. Que é, ó Deus, de sermos resgatados deste mundo, Senhor Deus, que se perde. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Fala-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, como todos nós sabemos, o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, mas ele também possui uma palavra pastoral e uma palavra escatológica. Pois esse livro foi escrito para consolar a igreja perseguida, tendo como pano de fundo, como bem disse o presbítero Alex aqui ontem, a soberania de Deus. E João, meus irmãos, ele escreve esse livro não assentado numa cadeira na beira de um rio, como é característico aqui da região, ou talvez assentado numa cadeira de praia com água de coco. João escreve este livro exilado. E ele não estava exilado, preso em uma casa. Ele estava exilado em uma ilha. Como todos nós sabemos, conforme diz a palavra de Deus, João estava exilado na ilha de Patmos durante um tempo de intensa perseguição. E provavelmente os historiadores vão ser unânimes em concordar que João, ao escrever esse livro, ele estava sob o domínio do imperador Domiciano. Foi um dos imperadores que roubou para si o direito de querer ser adorado pelo império, pelo povo ao qual ele dominava. Ele queria ser reconhecido, e não somente reconhecido, mas ele queria ser adorado como Deus. E isso aconteceu especificamente no ano 95 depois de Cristo. Como uma carta pastoral, queridos, o autor se dirige às 7 igrejas da Ásia. Se nós formos verificar nos capítulos 2 a 3, nós vamos ver claramente que o livro se dirige a igrejas reais. Não igrejas simbólicas ou fictícias, alguma coisa que João inventou para colocar no seu livro. Não, ele se dirige a igrejas reais com problemas reais. E se nós formos fazer aqui um raio-x ou uma tomografia, como às vezes eu brinco aqui com a Josi, né? Uma tomografia computadorizada dessas igrejas, nós vamos ver que a lista ela é encabeçada por Éfeso, que enfrentava uma frieza espiritual. E se seguia Esmirna, enfrentando a perseguição daquela época. Pérgamo e Tiatira também enfrentavam uma realidade cujos comportamentos eram caracterizados por compromissos com o mundo. Laodiceia era uma igreja orgulhosa, e além de ser orgulhosa, uma igreja morna. Sardes enfrentava apatia espiritual e falta de vigilância. Filadélfia lutava e confrontava com as adversidades provocadas pela oposição dos judeus que rejeitavam Jesus como Messias. Essas igrejas receberam, meus irmãos, orientações por parte do próprio Cristo, tendo como João instrumento desta admoestação para redirecionar os seus comportamentos, chamando a essas igrejas a que voltem a um comportamento que caracterize a piedade para com Deus. Mas embora, queridos, esse livro revele o caos em um mundo dominado por forças do mal, marcados por incertezas e crises, e por que não dizer a instabilidade em todas as esferas da sociedade, eu acredito que todos nós estamos vendo este filme hoje. Cristo, mesmo em meio a este caos, Cristo está no trono. A igreja é chamada para perseverar com esperança. O capítulo 22, como foi lembrado aqui no sábado à noite, ele fecha o cânon sagrado.
com a promessa do retorno de Cristo e a visão de uma nova realidade, a nova Jerusalém, uma realidade espiritual que já foi iniciada na minha e na sua vida. E por causa disso, queridos, nós fomos convidados pelo autor desta carta. João não passa de um amanuense. O autor deste livro é o Senhor de toda a glória. E nós estamos sendo convidados, meus irmãos, por meio da graça deste mesmo autor, a aguardarmos a consumação do propósito eterno de Deus. Então a esperança da igreja não está num reino terreno, mesmo que seja agora ou futuro. Nós não fomos chamados para confiar em homens. Sejam estes, e eu quero aqui pedir licença aos irmãos, mas eu não poderia deixar de dizer isto. Sejam estes de direita ou de esquerda. Nós não fomos chamados para confiar nesses homens. A igreja não foi chamada para ter partido. A igreja já era conservadora antes desse movimento abominável. A igreja já defendia princípios da família. Porque isto é projeto de Deus. A igreja, ela é apartidária. E se nós formos pedir a Jesus para nos dar uma chance, para que, talvez, como miseráveis que somos, para sermos identificados, nós podemos ser identificados com Ele. Jesus é o nosso líder. A nossa carta magna é a Bíblia. E o nosso partido é o cristianismo. O cristianismo cristocêntrico. E hoje nós precisamos falar isso. Por isso a nossa esperança não está num reino futuro, mas na vinda gloriosa de Cristo, que trará o juízo final, a nova criação e a comunhão eterna e consumada com Deus, juntamente com a sua noiva. Somos eu e você. Por isso, nesta noite, meus irmãos, coube a mim falar a respeito da esperança gloriosa da igreja. Nós temos uma esperança. E a Bíblia diz que ela está presa nos céus, como uma âncora. Paulo vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos no capítulo 8, Paulo afirma isto. Mas nós precisamos observar algumas coisas em relação àquilo que Cristo nos chamou para sempre observarmos e sempre termos atentos diante de nós, e não somente na nossa frente, mas dentro de nós. Meus irmãos, a nova criação esperada, ela já foi iniciada na minha e na sua vida. Apocalipse capítulo 22, nos versos de 1 a 5, que lemos, e nós fizemos se é que nós podemos dizer isso, fizemos um condensar, né, desses 5 versículos, em algo que aponte para essa criação esperada. O texto diz: e mostrou-me o rio da água da vida, e a árvore da vida, e verão o seu rosto. Aqui estamos diante de uma imagem descrita, e somos chamados para observar um lindo jardim, narrado em detalhes segundo a visão dada ao apóstolo, um cenário que nos remete ao Éden, mas muito melhor do que o Éden. Vai muito mais além do que o Éden. Mas agora, um cenário perfeito, plenamente estabelecido pelo Senhor de toda a glória, a nova Jerusalém. E dentro desse jardim eterno, perfeito, está a árvore da vida. Onde na narrativa de Gênesis, meus irmãos, devido ao pecado cometido pelos nossos primeiros pais, neles tivemos o acesso negado a esta árvore da vida. Entendendo que o acesso negado foi para o bem tanto de Adão e Eva quanto para nós.
O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versos 23 a 24. A vida no jardim do Éden era como viver no céu para aqueles naquela época. Tudo era perfeito, mas depois de desobedecerem, Adão e Eva já não poderiam permanecer no paraíso. Assim Deus os baniu. Ao expulsar Deus o ser humano como consequência de seu pecado, o fez para impedi-lo que vivesse eternamente em um estado de corrupção. Portanto, amados, a narrativa aponta para a necessidade de salvação. Uma nova criação, onde o homem voltará a ter acesso à vida eterna. E este tema é o tema consumado em Apocalipse. Como Adão e Eva, todos nós pecamos. Estamos, queridos, ou estávamos separados de Deus, afirma ou afirmou o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Um texto conhecido de todos nós, todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Entretanto, nós não precisamos mais permanecermos separados, pois Deus, em seu eterno propósito e amor, nos resgatou em seu Filho. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Romanos capítulo 5, verso 17. E ele tem preparado uma nova terra, um paraíso eterno para todo o seu povo. Portanto, amados, agora em Cristo Jesus, há acesso para os salvos a essa árvore. No meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, diz o texto que lemos, dando o seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. João também fala acerca do rio da vida. Esse rio da vida é um símbolo da graça, da vida eterna e da presença de Deus. Ele representa a comunhão plena com Deus, sendo um símbolo escatológico, relacionado ao fim dos tempos, onde a criação é restaurada e purificada. Em seu evangelho, João declara, sendo boca do próprio Cristo, ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso disse ele acerca do Espírito Santo. João 7, 37 a 39. Jesus em meio a uma festa. No meio da festa, ele declara essas palavras: aquele que tem sede, venha. Venha a mim e beba. E aquele que beber da água que eu der, fluirão dele rios de água viva. Eu queria fazer menção de uma experiência que uma irmã teve aqui na nossa igreja. No momento em que o pastor Dayan pregava aqui num sábado, o culto dos homens, na responsabilidade dos homens, essa irmã viu uma fonte jorrando assim, daqui para lá. E ela assustou porque ela nunca tinha tido essa experiência, e ela olhou de novo. E era isso mesmo que ela estava vendo. Uma fonte a jorrar. Glória a Deus, porque o Senhor não faz conosco assim como essa terra amaldiçoada, que Ele amaldiçoou por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Mas Ele, nos tirando da sequidão e do deserto, jorra sobre nós a água da vida, que nos tira da sequidão, da mornidão
e nos renova para o louvor da sua glória. Este é o Deus que nos chamou com propósito para esperarmos a sua gloriosa volta. E assim nós precisamos permanecer. Embora, querido, João não mencione diretamente o Espírito Santo neste versículo, o simbolismo da água viva aparece ao longo da Bíblia e muitas vezes associado ao Espírito Santo. Assim como em Ezequiel, no capítulo 47, depois você leia lá, o capítulo todo. O profeta vê um rio que flui do templo, trazendo cura e vida. E por onde este rio passava, o deserto se fazia em manancial. A sequidão dava lugar a um jardim esplêndido e bem regado. Essa foi a experiência do profeta. Um paralelo claro ao Apocalipse 22. Também há a presença de Deus e do Cordeiro. O versículo 4 que lemos. O texto diz, contemplarão a sua face. Meus queridos, no Antigo Testamento, ver a face de Deus era algo impossível para o homem. Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Cleilson a respeito da experiência de Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, nenhum homem que viu a minha glória permaneceu vivo. Mas eu vou te conceder algo diferente. Ele é Deus, Ele pode. Eu vou te esconder na fenda da rocha e você me verá pelas costas. Uma pedra rachada estava no momento em que Deus passou. E antes dele passar, ele esconde Moisés dentro da rocha. E essa rocha era o apontamento de Cristo. Estamos escondidos em Cristo. Estamos escondidos nele. O esconderijo que Deus te deu, eu aconselho a você que não saia dele. Esteja sempre escondido em Cristo. Era impossível para o homem ver a glória de Deus e permanecer vivo. Em Êxodo capítulo 33, verso 20, fala a respeito desta realidade. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas aqui, no novo céu e nova terra, os redimidos verão a Deus face a face, na pessoa bendita de Jesus. Replicou-lhes Felipe, diz o texto, o Senhor, ó Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, ou disse Jesus a Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 8 a 9. Pois somente em Cristo os homens poderão ver a Deus, a isto Paulo afirma categoricamente. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o único que pode personificar a presença gloriosa de um Deus invisível. Colossenses capítulo 1, verso 15. Sinal da comunhão restaurada. Este é o sinal da comunhão restaurada e perfeita da intimidade. Sendo esse o ápice da bem-aventurança do trono de Deus e do Cordeiro no centro daquela cidade, revelando assim uma comunhão escatológica, queridos. A igreja já participa dessa nova realidade por meio da união com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo é claro, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso nós devemos aguardar a sua plena manifestação, aonde haverá a nova criação, e não apenas no futuro, ela já começou na sua igreja, através de Cristo. E meus irmãos, mesmo em meio a tribulações, devemos viver como cidadãos da Nova Jerusalém, com os olhos fixos no céu, e não nos reinos deste mundo. Porque os reinos deste mundo é como você entrar no supermercado, começar a escolher um produto, e olha o que você vê na data de validade, venceu. É o mesmo produto. O supermercado inteiro. Visualize um supermercado. É impossível, né? Supermercado
produzir ou vender um produto só. Mas através desse único produto, nós, talvez, na nossa imaginação, teríamos a oportunidade de ir atrás de uma data de validade possível para levar para a nossa casa. Mas não há nenhum produto nesse supermercado, que é um mundo falido, que esteja com a data de validade em dia. Esse mundo já está com a data de validade vencida há muito tempo. E eu sempre quero lembrar das palavras do pastor Charles, o nosso pastor presidente. Ele disse, em uma de suas conversas comigo, ele disse assim: pastor, Deus vai tornar esse mundo odioso para o crente, para que ele deseje ir para o céu. A Marina disse no início do culto: nossa morada não é aqui. Eu sempre me lembro do missionário, que chegou em casa bravo. Ninguém foi me receber no porto. Ninguém arrumou a minha casa. Eu fiquei 30 anos afastado da minha casa. Quando eu volto, está tudo tomado por mato, tudo cheio de poeira, tudo sujo. Nem a igreja foi me receber no porto, depois de 30 anos na África, pregando o evangelho. E o moço estava com um tumor na cabeça. Ele, bravo, abandonou a sua esposa em casa fazendo a faxina, e falou com ela assim: eu vou andar, agora ore para esse seu Deus aí, olha aí. 30 anos como missionário. Ore para esse seu Deus aí, veja o que ele te responde. E ele foi andar. Depois de um tempo andando, ele volta para casa. E o seu Deus te respondeu? Ela disse: me respondeu. E o que ele disse? Nós não chegamos em casa ainda. Por que você está querendo recepção? Aí eu me lembro do presbítero Francisco, lá do pastor Charles. O irmão, acho que uns 45, quase uns 90 dias, vou colocar assim para não errar, antes de morrer, o irmão sonha, está sendo recebido no céu. Aos aplausos. Nossa morada não é aqui, irmãos. Deus está preparando uma cidade para nós, aonde Ele mesmo é a luz. Nós não vamos precisar disso aqui mais. Não vamos precisar nem daquele relógio na frente lá, olha lá. Marcando o tempo, porque o tempo será dele, o tempo eterno. Essa é a realidade que nos aguarda. E em segundo lugar, existe uma palavra fiel para aqueles que aguardam as promessas do Senhor. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse essas palavras e Ele cumprirá a sua palavra. Apocalipse capítulo 22, versos de 6 a 11. E nós convertemos e compactamos na única frase: essas palavras são fiéis e verdadeiras. A Escritura é suficiente e confiável. O anjo declara que as profecias são dignas de confiança. Toda a esperança, meus irmãos, e esperança essa escatológica da igreja, repousa e deve repousar nesta palavra inspirada. Paulo escreve isso a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 16 a 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Meus queridos, Paulo descreve aqui características das Escrituras, sua qualidade de palavra inspirada por Deus. Aqui no grego é theopneustos, literalmente soprado. Essa palavra foi assoprada, simplesmente inspirada por Deus. Deus soprou suas palavras em escritores humanos, a ser gravado tanto quanto ditado. Porque nunca, jamais, diz o texto, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. E aí você rolando lá, quando às vezes nós estamos perdendo tempo na frente do celular, rolando lá aqueles minis vídeos, pequenos vídeos, e aí me aparece a figura de um clérigo católico, dizendo que a Bíblia é a expressão da fé da igreja. E ele diz claramente: aqui está o erro dos evangélicos, coloca a Bíblia por cima da igreja, isso é bobagem pura. Essas são as palavras de alguém que estudou durante 15 anos filosofia, teologia, mas está no engano, não sabe nem o que está falando.
E ainda vai citar Tomás de Aquino dizendo que eu creio na Bíblia porque a igreja me manda crer na Bíblia. Então quer dizer que porque a igreja te manda crer na Bíblia, a Bíblia é resultado da fé da igreja? É Leandro Lima, né? O pastor presbiteriano. Ele disse que a Bíblia é a mãe da igreja. Somos filhos dela, gerados pela palavra de seu poder, diz o texto. E nós não fomos apenas gerados por Deus, nós somos sustentados por Ele e governados por Ele. Ele é o sumo pastor, Ele é o comandante geral de todas as coisas, e tropas celestiais pertencem a Ele, se curvam diante dEle. Deus, o Todo-Poderoso, quando olha para as estrelas, diz a palavra de Deus, Ele olha para baixo. Esse é o Deus que gerou a palavra, essa que está nas nossas mãos. Ele disse também a Jeremias, eis que ponho as minhas palavras em tua boca, Jeremias 1:9. Então, há uma bem-aventurança na observância e obediência a esta palavra. Não se trata apenas saber, mas de guardar a profecia. A bem-aventurança está ligada à fidelidade em meio à espera. A Bíblia é bem clara. Jesus faz uma declaração àqueles que não somente observam a palavra, mas também guardam a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, verso 21. Agora, queridos, quando olhamos para os versos 10 e 11 de Apocalipse 22, há um alerta aqui, diz o texto, que o tempo está próximo. O tempo é curto, amados, e há um chamado para a proclamação imediata deste livro. Este é um chamado urgente por causa do retorno de Cristo, o que deve ser comunicado como prioridade para cada geração. Como é que tem sido o seu querigma? Como é que tem sido a nossa atitude proclamativa ou querigmática da palavra, deste livro? Há uma urgência da parte de Deus em proclamarmos essa palavra. Se eu emagrecesse pelo menos uns 10 quilos, né? Tanto de água que sai. Há uma urgência. O autor também fala a respeito da próxima declaração do anjo que aparece estranhamente, fora de lugar. Vamos verificar? Olha, o verso 10 vai dizer assim: disse-me ainda, não seres a palavra desta profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Há algo que aponta para uma proclamação urgente nesse versículo. E aí, logo após, o versículo 11, ele fala assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A proclamação desse texto aparece de forma estranha, como que fora do lugar, no contexto do texto que lemos. Alguns podem pensar assim, que a sua ligação com o comando que o precedeu não é imediatamente aparente. Mas, meus irmãos, a verdade é que a palavra, ao ser transmitida de forma dramática, há uma resposta das pessoas à proclamação da verdade. Há uma resposta. Ou a correção, restauração e salvação, ou o endurecimento do coração. Aqueles que ouvem a verdade, mas continuam a fazer o mal, exercendo a sua podre vontade, porque a resposta é o endurecimento de suas atitudes, eles estarão fixando o seu destino ao inferno. Por outro lado, amados, aqueles que verdadeiramente ouvem a palavra e praticam a justiça e mantêm-se santo mesmo mediante as provas e adversidades, estes são aqueles que estão arrolados no livro da vida
e que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e que a partir do sangue do Cordeiro receberam o direito de entrar na cidade pelas portas. Nesse caso, o significado dessa pequena palavra que aparece no texto aqui, o ainda, pode ter um sentido de ainda mais. Santifique-se mais, ainda mais. Suje-se mais, ainda mais. Os imundos dessa vida serão ainda mais imundos no inferno eterno, onde haverá absolutamente nenhuma boa influência para atenuar o seu mal. Em contraste com aqueles que foram justificados e santificados em Cristo nesta vida, serão perfeitamente santos em seus corpos glorificados no céu. Portanto, queridos, a era da igreja marca o tempo final. Meus irmãos, teólogos como João Calvino e Herman Bavinck, que compreendiam que o tempo final da história da salvação, ou seja, os últimos dias, iniciaram com a primeira vinda de Cristo. Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, um texto conhecido de todos nós, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias por intermédio de seu Filho. Portanto, queridos, segundo essa perspectiva, o Novo Testamento interpreta a era inaugurada por Cristo como os últimos dias. Paulo, ao fazer menção da fidelidade da palavra, declara aos crentes da igreja em Corinto sobre os tempos do fim. Ele vai dizer: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, e nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Sendo assim, amados, é importante afirmarmos que a nossa esperança, como já falamos, está ancorada na revelação bíblica. Pois, em tempos de confusão escatológica, devemos recorrer à clareza das Escrituras. Às vezes nós ficamos aqui boquiabertos e embasbacados por causa dessas interpretações doentes da visão escatológica, aonde se precisa fazer malabarismo teológico para incluir 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas quantas eles querem, de pessoas que serão salvas depois que Jesus Cristo vier. A verdade bíblica é a base e a interpretação correta é ela mesma. Ou ela mesma, aliás. Precisamos, amados, recorrer à clareza das Escrituras. Nos alimentarmos e nos fortalecermos dela. Estarmos atentos aos sinais. Terceiro e último lugar, a promessa do retorno e o tribunal de Cristo. Apocalipse de 12 a 17, 22, de 12 a 17. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. A declaração, amados, onde Jesus diz, eis que cedo venho, não é cronológico, mas teológico. A vinda de Cristo Jesus, ela não ocorrerá eminentemente, mas conforme proposto por Deus, há um cronograma a ser cumprido na história da igreja, conforme Paulo relata aos nossos irmãos em Tessalônica. E ouvindo aqui, eu devo ter ouvido mais de umas 4, 5 vezes, em uma de suas mensagens, falando a respeito da tenreidade desta igreja. Como é que Paulo revela coisas tão profundas a uma igreja tão nova? Falando a respeito de coisas que muitas vezes causam um nó na nossa cabeça e se a gente não parar para tentar puxar a linha do novelo, nós nunca vamos conseguir desembolar esse nó. O homem sem Deus é como aquele gato que pega o novelo que você usa para fazer seus tapetes e começa a brincar com ele. E quando ele assusta, ele está embolado nessa linha. Mas quando nós chamamos Cristo e o Espírito de Deus para nos ajudar em relação à interpretação de sua palavra, em comunhão com a igreja, nós conseguimos entender o propósito de Deus
se revelando a nós, porque se ele não se revelasse, irmãos, nós nem estaríamos aqui. Paulo vai dizer na igreja de Tessalônica que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O termo veio para referir-se a uma apostasia de muitos dentro da igreja. Paulo declarou isso ao seu filho na fé, Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Por isso que eu disse hoje pela manhã do isolamento. Nossas igrejas não são grandes, porque não são muitas pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas que querem continuar ouvindo a palavra que confronta o nosso pecado. Onde Jesus poderia ter virado para os 12 e falado assim: não vai não, senão eu vou ficar só com 12, né? Que a nossa igreja fica com 15, 20, 30, mas que pessoas comprometidas com o Evangelho. Mas eu sei que a palavra atrairá a muitos, porque essa é a promessa do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo fosse levantado, ele atrairia a muitos a si. Só que quando nós somos atraídos ao Senhor Jesus, ele nos transforma conforme o querer dele, o desejo dele. Não é a nossa vontade, não é o meu querer. É o desejo de Deus, é como eu tenho falado aqui. Se nós temos um dono, não é o meu querer, não é a minha vontade, não é a minha agenda, não é a minha família, não é a minha empresa. É a agenda de Deus. E a agenda de Deus, ela permeia a nossa vida em todos os aspectos e deve permear, porque é ela que deve administrar o nosso querer, a nossa vontade e os nossos planos. Aqui, nesse contexto, Paulo está falando que a apostasia apontava para pessoas que se identificavam como povo de Deus, pessoas inseridas na realidade da igreja, queridos, mas que estão com suas mentes cauterizadas e em rebelião contra Deus. João fala sobre estes em sua primeira carta. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 de João, capítulo 2, verso 19. Mas, meus irmãos, sempre houve da parte do Senhor uma palavra de exortação aos seus regenerados, a que perseverassem. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Judas 1, 17, 19. E assim, preparando o terreno, estes que estão dentro da igreja chamam para a realidade do homem da iniquidade, no cumprimento da agenda de Deus e da vontade do Senhor para a sua igreja. E não adianta querermos identificar quem é o joio no nosso meio, porque são parecidos. E não adianta querermos colocar para fora, porque o próprio Jesus disse assim: olha, deixa que cresça junto, porque no momento certo eu separarei o joio do trigo. Essas pessoas preparam o terreno para o homem da iniquidade. Este ser trata-se da personificação da iniquidade, cujas arrogantes blasfêmias são apontadas por João em sua primeira carta, como, por exemplo, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ele atrairá pelo seu engano os que já estiverem inclinados contra o verdadeiro Deus, contra as verdades de Deus, e com estes cometerá finalmente o sacrilégio de impor-se à humanidade como objeto de sua adoração, pois ele receberá o poder de Satanás. Ora,
o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Fazendo assim milagres fraudulentos, assim como Cristo veio pelo poder de Deus e fez milagres verdadeiros. Paulo vai retratar esse impostor como uma paródia ou uma antítese do verdadeiro Cristo. O apóstolo mesmo, o apóstolo Paulo, ele não usa esse termo anticristo, mas João fez o uso desse termo. Ele declara: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 de João 2,18. Mas o termo é apropriado, seu destino está selado, meus irmãos. Não há perdão para o diabo, como não houve para Judas, e nem haverá para o anticristo. Filhos da iniquidade, uma geração perversa, instrumentos do juízo de Deus para aqueles que se opõem à justiça do Todo-Criador. A salvação, meus irmãos, ela é pela graça. Porque logo após a esse evento apoteótico que é a nossa salvação, estabelece-se o tribunal de Cristo. Um tribunal que será instaurado, um evento que incluirá somente os seus santos, onde haverá recompensa segundo as obras realizadas pelos salvos. Verso 12. A salvação é pela graça, conforme Paulo relata em Efésios 2, 8 e 9. É um texto conhecido por todos nós. Mas o galardão é segundo as obras, segundo as obras, evidências da fé. Mas sempre, queridos, precisamos entender que esse galardão não são os nossos ou resultado dos nossos méritos, mas são concedidos graciosamente por Deus. Eles são uma expressão da justiça do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a obra que Ele mesmo capacitou os crentes para realizar. Se Deus não se manifesta, nem para fazer boas obras para Ele nós prestamos. Paulo reafirma aos filipenses que não vem deles mesmos o querer e o realizar, mas que a vontade e as ações de cada um deles são arenas nas quais atua o poder do próprio Deus. Então, Cristo é o fundamento. Um texto-chave para entender isso é 1 Coríntios 3, 12, que foi falado aqui hoje pela manhã com o pastor Cleilson. A obra de cada um se manifestará. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. O fogo vai provar a minha e a sua obra. Como é que está a qualidade do serviço que você e eu temos prestado a Deus? Aqui o apóstolo mostra que as obras dos crentes serão julgadas, não para a salvação, mas para a recompensa. Mesmo quem perder a recompensa ainda será salvo, todavia como que através do fogo. Aí estou lembrando da Joana, falando, serão defumados. Aqueles lavados no sangue do Cordeiro entrarão na cidade pelas portas. Os ímpios permanecerão fora. Realidade escatológica e presente. Há um convite, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja, sustentada pela graça, deve clamar pela vinda de Cristo. E ao mesmo tempo convidar os sedentos ao Evangelho, o único Evangelho que salva, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho onde Ele é o centro. Por isso, meus amados, nós devemos viver com urgência. Somos uma igreja missionária. Somos uma igreja identificada pela volta de Cristo, e isso deve nos caracterizar. A pregação do Evangelho, o testemunho que glorifique a Deus, e anelarmos pela volta de Cristo. Por isso,
Se você ama a volta de Cristo, venha para a igreja missionária. É lógico que longe de nós, irmãos, longe de nós, a Bíblia diz que naquele dia estarão diante do trono de Deus milhões e milhões, milhares de milhares, povos, tribos, raças, famílias de todas as partes da terra, e se dobrarão diante do Cordeiro, reconhecendo que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E lá não haverá mais placas, pois estaremos para sempre com o Senhor. E para concluirmos, irmãos, a esperança gloriosa da igreja não é um reinado terrestre, como já falamos, mas a plena manifestação do reino de Cristo com a sua volta. A verdadeira esperança da igreja não está enraizada em sistemas terrenos, governos humanos corrompidos e que lutam pelo poder independente das armas usadas, ou em uma era de domínio político-religioso neste mundo. A esperança gloriosa da igreja está firmemente alicerçada na promessa do retorno do Cristo vivo, quando o seu reino será plenamente revelado em glória, justiça e eternidade. Não aguardamos um império terreno, mas a manifestação final do Rei dos Reis, que julgará com retidão e estabelecerá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Essa esperança deve moldar a minha e a sua fé, fortalecer a nossa perseverança e nos chamar a viver com os olhos fixos no céu, na eternidade, pois é de lá que virá o nosso Senhor. A esperança gloriosa, minha e sua, pois somos a igreja do Senhor, deve estar firmada no alto, pois é de lá que virá o nosso Senhor, é do alto que Ele se manifestará, e a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Um pai da igreja, do século 10, 11, por aí, ele vai dizer que Jesus Cristo vai separar um momento especial para aqueles homens que o estocaram com a lança, para aqueles que jogaram com suas vestes. Dará a eles um tratamento especial. Nada ficará impune, irmãos. Possamos nos entregar a Cristo de forma verdadeira, mergulhar de cabeça mesmo naquilo que a palavra de Deus nos chama a ter uma vida piedosa, oração, leitura da palavra, jejum quanto necessário. Uma igreja que não ora, um crente que não ora, deve fazer uma análise profunda da saúde da sua salvação. Preocupe-se com isso, porque a nossa esperança, ela é gloriosa. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você. E que a graça do Senhor continue superabundante sobre sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você tem essa esperança? Amém. Então aplauda o Senhor e se coloque de pé.